comecei a gravação da aula. Hoje, como eu disse, talvez a gente vai falar sobre agricultura no Brasil. Então vamos lá. Para a gente entender um pouco da agricultura atual no Brasil, a gente tem que entender o contexto histórico dela, né? O Brasil sempre viveu de agricultura, majoritariamente, né? Isso vem desde sempre, né? Acho que vocês devem ter estudado isso na aula de história, né? A gente vai começar primeiro com a cana-de-açúcar, depois vai para um pouco de cacau também, mas depois o principal é o café, né? Até hoje a gente tem exportação, produção e exportação de café, mas em muito menor escala, né? A gente já foi o maior exportador de café do mundo. Esse negócio fica aparecendo aqui. Isso vai desde 1500 a 1930, que a gente vai ter essa característica das exportações da agricultura, principalmente. Né? Hoje, pela modernização e pela tecnologia, a gente faz outro tipo, a gente tem outro tipo de economia, mas mesmo assim ainda assim é muito importante a agricultura. Basicamente, a nossa principal economia é a agricultura. Não é a principal, mas ela é a mais forte, né? Se for pegar a que é mais forte é a agricultura, a gente vai falar um pouco mais disso na frente. Mas de 1500 a 1930 a gente vai ter dois grupos principais que vão deter a agricultura, né? As duas facetas que a gente chama, que vão ser os latifundiários, que são os donos das grandes terras, né? E a agricultura familiar. E as principais características, né? O latifundiário primeiro é o plantation, não sei se vocês já ouviram falar isso, mas é muito importante. O plantation ele denomina a monocultura e a exportadora, né? Ou seja, o que é isso? Né? A monocultura é a cultura de um tipo de agricultura, por exemplo. Você tem uma terra que você planta só soja, você planta só cana-de-açúcar, você planta só café. Isso é uma monocultura, né? Quando você planta apenas um tipo específico de produto. E exportadora porque a principal atividade dela é a exportação. Ela vai fazer essa plantação para gerar economicamente para vender para fora, para vender para o exterior, dependendo do produto ou da época, para determinados países. Hoje, por exemplo, a gente planta muito soja, e o nosso principal comprador de soja é a China. A gente vai falar mais detalhadamente o porquê mais na frente. E é isso, então, o plantation ele vai se configurar numa monocultura e uma monocultura de exportação. E o que é a agricultura familiar? A agricultura familiar ela vai estar mais concentrada no núcleo familiar, né, como o próprio nome diz, e ela é mais voltada para o consumo, né, a subsistência. As pessoas vão plantar para consumir, mas também para venda. Né? Muita gente confunde, acha que a agricultura familiar é só para subsistência. Em alguns casos são, mas na grande maioria não. Né? Todo aquele excedente, o que sobra, né, a família lá planta ela planta o arroz, o feijão, a batata, a mandioca, e ela consome, e tudo aquilo que sobra ela pode fazer permuta, né? Permuta, o que é permuta? É a troca. Ela vai fazer a troca com os vizinhos, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão. E também ela é definida como policultura, que é isso que eu falei, diferente da monocultura, ela vai plantar vários tipos de insumos agrícolas, né? Não, de insumos não, desculpa. Ela vai fazer vários. Insumos é outra coisa. Ela vai fazer vários tipos de plantação de vários produtos diferentes, né? Como eu falei mesmo, o arroz, o feijão. Feijão nem tanto, mas o arroz bastante, a batata muito, mandioca também bastante. Então, essa é a policultura. A policultura é a cultivação de vários produtos e a monocultura é a cultivação de um único produto. Já que a gente já vou falar alguns problemas, né? A monocultura na próxima aula não, mas nas próximas aulas eu vou falar com você sobre os tipos de solos no Brasil. Eu vou concentrar um pouco mais nisso, mas só para dar um resumo. A monocultura ela tem um grande problema que cada determinado tipo de plantação, eu não vou saber especificar exatamente, mas por exemplo, você só planta arroz numa área. O grande problema disso é que o arroz ele vai consumir alguns nutrientes dessa terra específicos. E diferentes, por exemplo, o arroz ele consome os nutrientes específicos, nutrientes e sais específicos da terra, e o feijão ele consome outros tipos de nutrientes. Então, qual que é o problema de você plantar apenas um tipo? Por exemplo, o arroz. Você sempre vai estar extraindo
o arroz sempre vai estar extraindo da terra é esses nutrientes. Então vai chegar uma hora que a terra não vai ter mais capacidade, ela não vai ser capaz de repor esses nutrientes da terra na mesma proporção que essa plantação ela retira. Então essa terra ela vai ficar uma terra infértil ao longo dos anos. Eu dei o exemplo do arroz, mas é um exemplo muito ruim na verdade. Um exemplo muito bom que a gente tem é da... Ih, gente, como é que é o nome daquele trem da árvore que faz papel? Nossa, me deu um branco. Qual que é o nome da planta que faz papel, gente? Nossa, que branco. Como é que pode dar um branco desse? É, Gente do céu, qual que é o nome da árvore que faz papel? Eucalipto. Meu Deus, que branco. Desculpa. Obrigado, João. Eucalipto. Um exemplo muito bom disso é o eucalipto. É uma crítica muito grande que a gente tem. O eucalipto ele começou a ser plantado no Brasil até recentemente, né? Mas nas regiões que ele é plantado, ele acaba com a terra. Onde você planta eucalipto, não nasce mais nada. Vocês podem observar quando vocês passam por alguma produção de eucalipto. Se para quem vai para o Nordeste, ali no sul do Nordeste tem várias plantações de eucalipto, no sul da Bahia, melhor dizendo, e você pode observar que não tem mais nada que cresce em volta. O eucalipto ele suga todos os nutrientes da terra. Além dele ser ruim como monocultura, que ele vai sugar os nutrientes específicos, ele suga tudo. Ele deixa a terra completamente infértil. Então, a gente teve um problema na década de 60, 70, por volta de 60, 70, aqui mesmo em Minas Gerais, a gente ainda vive isso, que foi a produção de eucalipto que teve no Cerrado Mineiro, que acabou com o Cerrado Mineiro. A terra começou a ficar infértil, acabou a água, enfim, teve vários diversos problemas. Quem quiser saber um pouco mais, eu posso entrar a fundo em outro momento. Mas então esse é um grande problema, né? A monocultura tem um problema que sempre vai tirar os mesmos nutrientes, a terra não vai ser capaz de repor esses nutrientes. E tem alguns outros tipos de produção, como o eucalipto, que além de tirar esses nutrientes, ela tira com uma velocidade, um gravamento assim profundo que deixa as marcas que, mesmo se você plantar, e eucalipto demora, né? Mesmo se você plantar 10 anos depois, ainda vai ter vai continuar sendo permanente, né? Um agravamento, vai ter um agravamento desse problema que vai ser difícil da terra conseguir se recuperar. Dito isso, hoje a gente não trata, a gente trata de forma diferente, né? As duas facetas. A gente trata como agronegócio e agricultura familiar. E o que é o agronegócio? Como eu falei, né, desde de 1500 até 1930, mais ou menos, foi a principal economia do Brasil, era a agropecuária, melhor dizendo, a agropecuária, né? Mas principalmente com o cultivo de produção natural tanto no primeiro momento cana-de-açúcar, depois o cacau, depois o café. E hoje ainda representa uma grande parcela do nosso PIB, né? O PIB é o Produto Interno Bruto, representa 36%. Algumas fontes vão variar um pouco esse número, eu já vi até de 25%, mas mesmo assim, para um único tipo de economia, é muito forte, né? Se a gente pensar que o nosso Produto Interno Bruto, né? Toda a economia, todo o dinheiro que entra dentro do país, que circula aqui dentro, né? Que gera empregos, enfim, 36% é muita coisa, né? E o agronegócio que se caracteriza na junção de inúmeras atividades que envolvem de forma direta ou indireta toda a cadeia produtiva agrícola ou pecuária. Então esse é o agronegócio, né? Vai, a gente dá um zoom aqui, morrendo de sede. Vamos lá, o que é o agronegócio? O agronegócio é toda a cadeia produtiva direta ou indireta da produção agrícola, que são as plantações, né? E da pecuária. A pecuária ela são basicamente o gado, né? As cabecinhas de boi lá, ela é chamada de pecuária. E ela se caracteriza no que ela concentra a maior área territorial ocupada, mas ela tem menos número de pessoas trabalhando nessas áreas. Ou seja, ela tem uma escala muito grande de área, são imensas áreas ocupadas ao longo do Brasil inteiro. Principalmente a gente vai ter a concentração maior vai ser no Centro-Oeste, né? Goiás, Mato Grosso do Sul. Mas é um número muito pequeno de pessoas trabalhando nessas áreas. Porque a gente vai ver mais na frente, mas o agronegócio ele se caracteriza principalmente por causa da modernização, que é a utilização de insumos agrícolas, né, que
por base de trator, enfim, de agrotóxicos, que vão necessitar menos da mão de obra humana e mais da tecnologia. E a agricultura familiar ela vai se caracterizar, né, o cultivo da terra realizado por pequenos proprietários rurais, tendo como mão de obra essencialmente o núcleo familiar, em contraste com a agricultura patronal, que utiliza trabalhadores contratados fixos ou temporários, em propriedades médias ou grandes. Ou seja, a grande diferença do agronegócio para a agricultura familiar é, primeiro, que o agronegócio ele vai ocupar uma área muito grande de terra, e com um número muito baixo de pessoas trabalhando nessas áreas. E vai ter a utilização de todas as tecnologias possíveis, com os insumos que a gente chama de insumos agrícolas, né, que o, são tecnologias como tratores, enfim, maquinários, né, grandes maquinários para fazer essas produções, e também os agrotóxicos, né, que hoje em dia está até na moda, né. Provavelmente alguma coisinha do Enem sobre agrotóxicos vai cair. E a agricultura familiar ela vai se caracterizar em escala menor, né? São pequenas propriedades ou médias, com um núcleo familiar trabalhando, né? Seja pai, mãe, filho, tia, primo, aqueles parentes, né? Quem conhece a roça sabe, todo mundo é parente. Não que todo mundo é parente, né? Mas a gente tem muitos parentes, né? Porque antigamente as pessoas mais velhas tinham vários filhos, então todo mundo você tem vários primos na roça. Então todas essas pessoas vão trabalhar, né? Vão estar inseridos nessa agricultura familiar. Vai ter também a agricultura patronal, né, que é em forma do patrão, mas é mais raro e também são pequenos casos, né, que você vai contratar uma pessoa para fazer determinados serviços, mas na grande maioria das vezes vai ser realmente o núcleo familiar. E com diferença do agronegócio, né, vai ter um maior número de propriedades, só que com mais pessoas. Ou seja, a gente tem muito mais propriedades na agricultura familiar, em comparação com o agronegócio, só que essas propriedades são menores. Ou seja, o agronegócio vai ter, sei lá, chutando, vai ter uma propriedade de 100 hectares, enquanto nesses 100 hectares você vai ter 100, 100 propriedades de agricultura familiar. Ou seja, enquanto o agronegócio tem uma propriedade só, a agricultura familiar vai ter 100 nesse mesmo espaço de território. Né? Eu chutei aqui o número, mas é só para vocês entenderem. Enquanto um tem uma grande área, o outro vai ter menores áreas, só que com mais concentração de pessoas. Certinho? João, era eucalipto que eu estava procurando. Deu um branco na hora. Então, continuando. Eu vou falar um pouquinho do agronegócio, né? Já falei, mas as características principais é a alta-tecnologia, né, que a gente sabe que vai ter todos os insumos agrícolas, né, possíveis. A monocultura de exportação, que é isso que eu já falei também, né, que vai ser a produção apenas de um produto, e principalmente para exportação. Ela vai ter uma característica muito importante também, que é o subsídio do governo. Estou faltando um acento ali. Estou faltando dois acentos, na verdade. Não, estou faltando um acento em todo. Eu sou muito ruim de colocar acento. Vai ter o subsídio do governo. O que é o subsídio do governo? O governo ele vai apoiar o agronegócio e vai fornecer iniciativas e incentivos, tanto incentivos fiscais quanto incentivos financeiros, para poder ajudar o agronegócio, principalmente por causa da bancada, né, da bancada agrícola que a gente tem no Brasil, que é muito forte. Ela hoje é a mais forte, na verdade, a bancada rural, melhor dizendo. Ela, daqui a uns anos, talvez perca para a bancada evangélica, mas por enquanto ela é a mais forte, a mais presente que a gente tem no governo. Então, o governo sempre vai estar ajudando e favorecendo esses grandes produtores, né? Que são os grandes latifundiários. Então, vai ter um subsídio muito forte do governo. Vai ter a monocultura da exportação agrícola e pecuária, né? Já foi dito. Os insumos agrícolas, que eu falei, o que são insumos? É tudo aquilo que ajuda na agricultura, os tratores, os fertilizantes, agrotóxicos. E vai ter a característica também da produtividade, não confundir produtividade de produção. O que é produção? Produção é tudo aquilo que você produz. Por exemplo, eu tenho uma terra de 10 hectares e eu produzo 100 quilos de soja. Isso é a minha produção. O que é a produtividade? É o quanto que eu consigo produzir numa menor área possível. Ou seja, eu tenho uma terra, como eu falei, 100 hectares, 100 quilos de soja. Só que em 1 hectare eu produzo certamente 1 quilo de soja.
Agora tem o meu vizinho, ele tem 100 hectares, só que ele produz 200 quilos de soja, ou seja, a produtividade dele é maior. A gente tem o mesmo espaço, só que ele consegue produzir mais no mesmo espaço do que eu. Então a produtividade dele é maior do que a minha, certo? A produção é tudo que você produz, e a produtividade é aquilo que você consegue produzir numa determinada área. Ou seja, quanto maior a sua produtividade, maior seu lucro. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem o Brasil e os Estados Unidos são os maiores produtores de sojas atualmente, só que a gente tem uma maior produtividade do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos eu ainda acho que hoje ainda deve produzir mais, só que ele usa uma maior área. A gente consegue produzir muito mais em menor área do que os Estados Unidos. Então a nossa produtividade é muito maior. E isso é devido à soja transgênica. O que é a soja transgênica? A soja, ela naturalmente, ela é produzida em regiões subtropicais e de clima temperado, ou seja, de lugares mais frios, mais amenos, com uma umidade relativamente, relativamente alta, mas nem tanto. Só que a partir da década de 60, da década de 70, a gente vai ter essa soja transgênica. O que é a soja transgênica? É uma soja geneticamente modificada em laboratório, que ela vai ser capaz de sobreviver a temperaturas mais altas e com umidades menores. Ou seja, antigamente, antes dessa soja transgênica, a gente só produzia soja no sul do Brasil, né? Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né? Paraná. Só que aí, com a inserção da soja transgênica no mercado, a gente conseguiu expandir, principalmente hoje no centro-oeste brasileiro, e também agora a gente tem uma grande frente de expansão no agronegócio brasileiro, principalmente com a soja na região nordeste, né, que é o conhecido Mapitoba, que é Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Principalmente por causa da transposição do Rio São Francisco, que começou no governo Lula, Lula foi 2002, acho que foi 2 anos depois, 2004. Enfim, a gente tem a transposição do Rio São Francisco nessas áreas, que vai ser responsável por levar água para lugares de regiões muito secas, né, na caatinga brasileira e no sertão também, principalmente no sertão. E a soja conseguiu chegar até lá, né, num lugar que é muito quente e tinha muito pouco acesso à água. Agora tem mais acesso à água, né, obviamente, então é capaz de produzir essa soja em larga escala. E a gente também tem a maior rebanho bovino comercial do mundo. Detalhe, parênteses nesse comercial, porque o maior rebanho bovino do mundo é na Índia. A gente não sabe ao certo quantos cabeças de gado tem na Índia, porque a Índia ela tem um contexto cultural religioso diferente. Ela vai ter uma interação com o gado diferente da gente. A gente usa o gado para comer, enquanto na Índia as vacas e os bois eles são considerados divindades, né? São divindades, praticamente são seres divinos, né, de certa forma. Bem chulo falar assim dessa forma, mas é só para especificar. É mais complexo do que isso, né? Mas não quero entrar muito aqui no termo da religião deles. Mas eles tratam, e com todo respeito, né? Na verdade eu até gosto da religião da Índia, né? Nos Vedas, é bem interessante. Mas eles tratam o gado como uma forma religiosa. Então, e por isso, como eles não matam, ficam nascendo a rodo lá. A rodo é forma de falar, né? Mas por eles não matarem, o gado sempre foi, não é uma produção, né, mas tem uma população muito maior e a gente não consegue saber quantos tem porque eles não contam. Ninguém é dono dos gados. Os gados andam livremente lá, ficam passeando. Tem até a brincadeira, né, o gado, que a galera acha, né, que o gado fica andando nas ruas das cidades, não é muito bem assim, né? Mas eles ficam livres lá, o pessoal tratam eles como uma forma religiosa de respeito. Mas no rebanho comercial, o maior é o nosso brasileiro, e é em torno de 240 mil cabeças. Ou seja, para quem está atento aí, no Brasil hoje a gente tem em torno de 200 milhões de habitantes, então a gente tem mais gado do que seres humanos. Então, só para exemplificar numa imagem, essa seria o agronegócio, né? Uma grande área de produção, apenas um produz, a gente pode ver aqui que só tem, não saberia dizer o que é essa produção, mas é apenas um tipo de produção e o maquinário, né? Tá jogando algum tipo de agrotóxico ali, algum tipo de fertilizante, para poder ter uma maior produtividade. Tudo certo, gente? Agro é tech, agro é tudo. A gente vai falar um pouco disso mais na frente. Professor, você poderia me mostrar, por favor, o slide antes desse sobre agronegócio? O meu travou, eu não consegui ouvir você falar. Ok. Deve ser o antes, né?
Esse daqui ou esse daqui? Ou esse daqui? Eu tenho que ligar meu monitor, gente, desculpa, para conseguir conversar com vocês perfeitamente. Vou deixar isso aqui um pouquinho. Gente, lembrando que todos os slides eu coloco depois. Mas qual especificamente que você não sabe? Se ficou com alguma dúvida, eu posso explicar de novo. Tem 1, 2 e 3. Qual que é o 2? Eu já até falou antes. Menino inteligente. Esse aí, ó. Só para resumir, então, novamente, aqui eu só falei da diferença entre o agronegócio e a agricultura familiar, né? Que o agronegócio representa 36% do PIB e o agronegócio ele se caracteriza por conjunção de inúmeras atividades que envolvem, da forma direta ou indireta, toda a cadeia produtiva agrícola e pecuária. Ou seja, toda atividade que tem a cadeia produtiva em larga escala, né? De agricultura e pecuária. E ele se caracteriza numa área com uma área territorial muito grande, só que com menos pessoas trabalhando. E a agricultura familiar, aquela que envolve o núcleo familiar, vai ter alguns casos de uma situação de patronal, né, que a gente fala que tem a figura do patrão, mas é muito pouco, muito raro disso acontecer, geralmente é o núcleo familiar, e vão ser mais propriedades em menores áreas e com muito mais pessoas trabalhando, certo? Deu para ver? Deu para explicar? Tá certo, Livinha? De nada. Vamos lá. E falando um pouquinho melhor da agricultura familiar, né? Ela vai ser no primeiro momento uma agricultura de subsistência, mas não só para isso, né? Como eu falei. As pessoas no primeiro momento elas vão plantar, vão produzir para poder comer, né? E depois aquele excedente ela vai fazer ou a permuta ou o pequeno comércio, né? Ela vai para o mercado municipal da cidade dela, ela vende lá um pouquinho que sobrou. E como nosso amigo, quem foi que falou? Nosso amigo, nossa amiga, foi o João, Agrotech, Agropop, Agrotudo, como as propagandas apresentam de forma mentirosa, na verdade, o que é pop, o que é tech, de certa forma, é a agricultura familiar. Ela é responsável por 65% do consumo brasileiro. Ou seja, o que a gente come hoje, tanto eu quanto você, como qualquer outra pessoa, no Brasil, 65% vem da agricultura familiar. Ou seja, o agronegócio ele é focado diretamente e essencialmente diretamente e apenas para a exportação. É lógico que sobra alguma coisinha ou outra que vai ser destinado à venda, mas a grande maioria da venda que a gente compra, o arroz que a gente compra, o feijão que a gente compra, o tomate, os legumes, os vegetais, vem da agricultura familiar. Tanto que, deixa eu ver, aqui é só uma foto para exemplificar o que é a agricultura familiar, né? Deve ser provavelmente o pai, a mãe, os filhos, o irmão, enfim. Então, isso seria a agricultura familiar. A gente vê que tem uma grande diferença, né? Aqui, enquanto a gente tem, como eu falei, a monocultura, né? Aqui a gente já tem uma policultura, né? O cara, ele tem, parece que é alface, cebolinha, um pimentão vermelho, pimentão verde, salsinha, talvez aquilo, não sei. Então tem uma grande variedade de produção, né? O que é interessante tanto para a venda, né, para o consumo das pessoas e também para o solo, né, como eu falei. Como você tem uma variação de cultura, o solo não fica desgastado. O, os nutrientes do solo não saem todos de uma vez, específicos nutrientes. Então ele consegue repor esses nutrientes com uma maior facilidade, né? Então o solo ele vai durar mais anos. Deixa eu ver que horas que eu vou falar na próxima. Então, o agronegócio ele vai trabalhar muito com commodities, né? O que é commodities? Commodities é um termo que parece muito complicado, mas na verdade é muito simples, né? Commodities nada mais é do que produtos que funcionam como matéria-prima, produzidos em escalas e que podem ser estocados sem perda de qualidade, como petróleo, suco de laranja congelado, boi gordo, café, soja e ouro. Commodities vem do inglês e originalmente tem significado de mercadoria. Ou seja, commodities é tudo aquilo que tem um valor agregado economicamente, precisa ter, e que não estraga com o tempo. Né? Tem muita gente em bolsa de valor que mexe com commodities, mas isso é outra coisa. Mas isso que seria commodities, né? É um produto com valor agregado que não perde a qualidade. Ou seja, o valor embutido nele sempre vai ser permanente. Obviamente, ele vai poder alterar o valor dependendo do mercado, mas um exemplo, por exemplo, a gente não pode utilizar o queijo
como uma commodity. Porque você não pode dar um valor agregado àquilo, porque daqui a alguns anos ele pode estragar. Você pode perder aquele produto. Então não tem como você dar um valor fixo para ele. O valor do que está embutido no queijo, ele vai depender da qualidade dele. E alguns produtos, a qualidade dele é indiferente, que ele nunca vai perder a qualidade. Obviamente que em centenas de anos ele perde, mas ao longo prazo, de 10 anos, o petróleo não estraga, café, soja, ouro principalmente, ele não estraga. Então isso é que é commodities. Então a gente tem a soja, né? A soja ela é muito rica em proteína, ração pecuária, e o Brasil é o maior produtor do mundo, né? E a gente tem a maior produtividade por causa da soja transgênica, eu já falei isso. A cana, que a gente produz também muito cana de açúcar, a gente utiliza para fazer tanto açúcar quanto etanol. E aqui tem uma curiosidade interessante, né? Tá aqui, o controle de preços determinados por países estrangeiros, China. O que isso significa? A China é o maior comprador tanto de soja quanto de cana do Brasil. Só que a China utiliza a cana, ela compra a cana crua, né? Compra a cana mesmo, a cana de açúcar, e ela exporta a cana, a gente exporta a cana para a China e ela transforma essa cana em açúcar. Ou seja, a gente teve um problema que foi ano passado, se não me engano, para dar um exemplo bem claro, que a China ela teve uma doença, não sei se foi uma doença, enfim, várias cabeças de porco morreram na China. A China perdeu uma quantidade extravagante da produção de porcos dele e da produção suína, né? E com isso eles tiveram que exportar de outros países. Como os outros países não eram capazes de sustentar a produção suína, eles tiveram que procurar outros meios, né? Então eles exportaram boi, com outros tipos de comida, né? Porque a China precisava alimentar a sua população. Então o que aconteceu? Eles procuraram muito o Brasil e por o dólar estar muito alto, as pessoas, os grandes produtores e até mesmo os pequenos produtores, eles preferiram vender para fora. Como o dólar estava muito alto, eles vendiam em dólar, então isso o dinheiro era muito maior para eles. Eles tinham um muito maior lucro se vendesse para fora, e com isso o número de produtos que ficavam dentro do Brasil diminuiu. E com menos produtos dentro do Brasil, o que acontece? O preço sobe. Isso aconteceu, foi ano passado, que a galera estava reclamando que estava aumentando o preço de tudo, era basicamente por causa disso. Obviamente existem outras relações interligadas a isso, mas dá para entender mais ou menos, por exemplo. Eu coloquei aqui o exemplo da cana. Se a China ela compra muita cana do Brasil, por exemplo, a gente produziu, a China compra 70% da cana do Brasil. Ela, ela costuma comprar 40%, aí do nada ela dobra, vai para 80%. E hoje, o Brasil não tem nenhuma lei que proíba a China de fazer isso. As pessoas simplesmente vão vender. Então, o que vai acontecer? A nossa cana vai diminuir no mercado. Então, com menos cana, a gente vai produzir menos etanol. Então, com menos produção de etanol, o que vai acontecer? O preço do etanol vai subir. Ou seja, isso é um problema muito grande, muito grave, né? Que outros países eles podem acabar com o país economicamente, né? O que adianta entrar muito dinheiro dentro do país para determinadas pessoas se o preço de todo o resto das outras coisas vai subir e esse preço subindo vai refletir em todas as outras pessoas. Então, isso é um problema muito grande. A gente tinha leis que proibiam o número certo de o tanto que você poderia exportar para fora, mas infelizmente com esse governo acabou com tudo. Continuando, a gente tem a produção também de feijão e milho, né, no agronegócio, e de trigo. O trigo nem tanto, porque o nosso clima não é favorável, então a gente importa muito da Argentina. Mas é basicamente isso. Tá, vamos ver aqui. Meu Deus, que couve bonita, bonita, né? Geralmente também uma característica muito especial da agricultura familiar é que eles utilizam, em grande parte, agrotóxicos, mas e muitas vezes eles não utilizam nenhum tipo de agrotóxico, né? Que é a agricultura, como é que chama? Orgânica, né? A gente tem a agricultura orgânica, ela principalmente vem da agricultura familiar, né? O que é muito bom para a nossa saúde. O João tá falando que teve uma vez que eu fui em Barretos e na volta tinha uma plantação de milho na beira da estrada. Estava amarelinho. Eu quis pegar, mas o motorista não quis parar para eu ir pegar. Ai, ai. Que motorista ruim, né? Então, vamos lá. Agora a gente vai para seria a parte mais importante, que é a Revolução Verde, né? Deixa eu só tomar uma água. Essa parte aqui é legal. Isso aqui é batata de cair no Enem, viu, gente? O que é a Revolução Verde? Né? No final da Segunda Guerra Mundial, né? Ali anos 60, anos 70, a gente vai ter uma nova divisão internacional do trabalho. E o que é isso? Né? Os Estados Unidos, como o grande
ele se intitula, né, o grande vencedor da guerra, né? Na verdade, não fizeram bosta nenhuma. Mas enfim, eles vão sair, de qualquer forma, eles vão sair da Segunda Guerra Mundial como a maior potência do mundo, né? Os Estados Unidos ele vendeu muita arma, enfim, fez vários negócios na Segunda Guerra que o final e também por conta da Segunda Guerra ter dizimado a Europa, né? A Inglaterra, que até então a Inglaterra era a maior economia do mundo, a Inglaterra sai completamente destruída da Segunda Guerra Mundial. Tem até um fato interessante, uma curiosidade, né? O país mais bombardeado na Segunda Guerra Mundial, quando você pergunta para as pessoas geralmente falam que é a Alemanha. Mas, na verdade, o país mais bombardeado na Segunda Guerra Mundial foi a Inglaterra. Só lembrando, a Segunda Guerra Mundial foi contra os nazistas, né? Foi Inglaterra, Estados Unidos, França, Itália... Não, Itália não. Enfim, foi a guerra contra os nazistas, né, os alemães. E as pessoas geralmente acham que o país mais bombardeado foi a Alemanha, mas na verdade foi a Inglaterra. E então com isso os Estados Unidos ele vai sair como a maior potência do mundo, então ele vai começar a editar certos termos e ele vai editar essa nova divisão internacional do trabalho, né? O que é isso, né? Ele vai começar a investir muito em produção agrícola, porque para os Estados Unidos o que causou a Grande Guerra realmente foi, né? Tanto a Primeira Guerra quanto a Segunda Guerra, o principal motivo foi a fome. Tem também o problema da crise na bolsa e várias crises econômicas estavam acontecendo na Europa, mas isso desencadeou a fome, né? E com a fome, principalmente na Alemanha, que a Alemanha tinha acabado de sair da Primeira Guerra Mundial derrotada, estava sofrendo muito, é por isso que vem essa ideia de superioridade da, da raça. Como é que eles se chamam, gente? Eu esqueci. Como é que os nazistas se intitulavam? Enfim, eles vão falar que eles são superiores a todo mundo, eles estão passando muita fome, então, enfim, vai desencadear a Segunda Guerra, principalmente por causa da fome que estava rolando na Europa toda. Então, os Estados Unidos vai chegar e vai começar a investir muito em tecnologias para aumentar a mecanização do campo e para ter uma maior produtividade, com a ideia de acabar com a fome no mundo e com o intuito de prevenir outras guerras, né? Então, ele vai ter desenvolvimento de novos produtos, né, sementes modificadas, como a gente falou, a soja, e os Estados Unidos ele vai determinar o que cada país vai produzir. Ele não chega diretamente e fala, você vai produzir isso. Mas os Estados Unidos ele vai dar incentivos fiscais, ele vai vender por menor preços certos produtos, certas tecnologias para determinados países, e de forma indireta, ele vai acabar fazendo com que cada país que ele queira produza determinados produtos. E o que acaba para o Brasil? O Brasil? A gente já vivia, como eu tinha falado, a gente já vivia uma grande. A nossa principal economia era a agricultura, de monocultura, mas a gente tinha vários tipos de monocultura, né? A gente plantava cana-de-açúcar, café, enfim, arroz, batata, enfim, dependia da região. Os Estados Unidos vai chegar e falar assim: não, agora vocês vão produzir só soja, né? Principalmente por causa da soja transgênica, que ela é capaz de produzir em larga escala no Brasil. E vai ajudar o Brasil nessa produção de soja com as sojas transgênicas, com agrotóxicos e com maquinários, né? Eu coloquei aqui tratores, né? Mas todos os tipos de maquinários possíveis para poder facilitar isso. E qual que é o grande problema disso? Então, o Brasil vai aceitar, né? Isso é no governo Getúlio Vargas. Isso vai aceitar, só que isso causa um grande problema, né? Porque com isso, o que o governo antes, ele até dava uma certa de subsídio para o pequeno produtor. Mas com essa determinação da grande produção em larga escala, você não tem como mais ajudar o pequeno produtor. Então o governo ele vai voltar apenas para os grandes produtores, para os grandes latifundiários. Então, por exemplo, o seu Zé, que trabalhou a vida toda no campo lá, ele vai chegar lá no banco, vai tentar arrumar um empréstimo para poder fazer a plantação do ano, só que ele não vai conseguir esse empréstimo, porque o governo parou de dar subsídios. E, juntamente com o governo, os bancos também param de dar subsídios. Os bancos preferem dar muito melhor economicamente falando, numa visão em menor escala e individualista, você fazer empréstimos para os grandes latifundiários. Não tem por que você dar um empréstimo para o seu Zé, que tem uma terrinha desse tamanho. Então, o que acontece? O seu Zé ele não tem mais como plantar. E também o valor da terra dele vai começar a diminuir o valor da terra dele, porque os grandes latifundiários vão começar a comprar terra em tudo que é lado. Falou assim, vou comprar sua terra, vou comprar sua terra. E como o seu Zé não tem mais como plantar nada, ele não consegue mais viver da terra, ele vai acabar vendendo. Ele vai acabar vendendo por um pequeno preço, porque ele não tem outra escolha.
Se ele tivesse outra escolha, o valor poderia ser outro. Mas como ele não tem com outra escolha, ele vai vender a terra dele. E com essa venda da terra dele, ele fica sem casa. Ele não tem mais onde morar. Então, para onde que ele vai morar? Ele vai para cidades, né? É aí que acontece, acho que o Max já falou com você das imigrações brasileiras, nesse período que acontece o êxodo rural, né? O famoso êxodo rural brasileiro. Só que diferente de outros lugares que teve um êxodo rural, no mundo todo, praticamente no mundo todo, no mundo ocidental capitalista que a gente conhece todo, teve o êxodo rural tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, principalmente na Europa, em comparação com o Brasil, mas o êxodo rural nesses outros lugares eles funcionaram em determinada escala, né, mas funcionaram muito melhor do que aqui aconteceu aqui no Brasil. Porque quando essas pessoas desses outros países chegavam na cidade, eles tinham onde trabalhar, eles tinham emprego, tinham oferta de trabalho. Quando o seu Zé ele sai lá do interior e vai para São Paulo, ele não tem trabalho, não tem oferta de trabalho. E ele também, com o dinheiro que ele tem, ele não consegue morar não sei, bairro bom de São Paulo, ele não consegue morar na zona sul de São Paulo, né? Numa área, uma área boa de São Paulo. Ele vai morar onde? Nas áreas periféricas. Então isso agrava muito as favelas no Brasil, elas têm várias facetas, né? Mas a principal atual hoje que mais agravou foi o êxodo rural, que com as pessoas chegando na cidade e não tendo onde morar, elas vão morar nas periferias, que as periferias nada é que são centros são as zonas afastadas dos centros urbanos. Então o seu Zé chega lá na cidade, não tem onde morar, vai morar num lugar muito longe. E no primeiro momento, quando ele morava na zona rural, era ele, a mulher dele e 7, 8 filhos. Por que ele tinha tanto número de filhos? É triste falar isso, mas era a realidade da época, porque quanto mais filhos uma família tinha, era mais mão de obra. E principalmente, e infelizmente, se preferia ter filhos homens, né? Que o filho do homem ele vai trabalhar mais no campo. Isso é a realidade da época, né, gente? Não estou falando que isso é bom, não. Mas na realidade da época era isso, né? Você preferencialmente queria ter filhos homens na maior quantidade possível para ele poder trabalhar no campo. Porque quanto mais filhos você tem, mais produção você tem. Na roça, quanto mais filhos é produção. Na cidade, filhos é gasto, né? Porque você tem que pagar a escola, enfim, você não consegue mais produzir a comida, então você tem que comprar comida. E quando ele chega, o seu Zé chega aqui, ele não tem como trabalhar. E tanto ele e a mulher dele nunca trabalhou na vida, né? A figura da mulher nessa época, principalmente na zona rural, era uma figura de dona de casa. Então ela chega aqui, o seu Zé não está trabalhando, ela vai ter que trabalhar. Aí geralmente ela vai trabalhar em grandes casas, né? Que é as domésticas, né? As domésticas no Brasil começou principalmente nessa época. Então se a gente olhar em qualquer outro lugar do mundo, não existe empregada doméstica. Empregada doméstica é coisa de alto luxo. Em qualquer outro país do mundo. Não todos, né? Mas na grande maioria dos países mais desenvolvidos, doméstica assim, não é toda família que tem. Aqui no Brasil, a classe média toda tem empregada doméstica. Isso vai ser principalmente por causa dessa época, essa cultura que tem nessa época, que como as mães de família não tinham onde trabalhar, elas vão acabar trabalhando nessas casas. E o pouco dinheiro que eles ganham, eles recebem esse pouco dinheiro, eles vão lá no mercado comprar o produto deles para comer, só que eles não conseguem comprar. Por quê? A grande produção a grande produção de produtos que entrava na mesa dos brasileiros vinha e continua vindo da agricultura familiar. Só que o que aconteceu? Os latifundiários compraram todos os territórios, né? Todas as áreas de produção de agricultura familiar, e com isso diminuiu drasticamente a produção da agricultura familiar, diminuiu a produção de tomate, de arroz, de feijão. Então, o seu Zé vai lá no mercado comprar, o preço subiu, né? Se você diminui a produção, o preço sobe. Então, ele não consegue nem comprar mais o alimento. Então, o que era uma ideia de acabar com a fome no mundo, de certa forma, numa visão geral no mundo, ajudou, principalmente antes de a gente olhar, mas no contexto brasileiro, isso foi muito ruim. Tanto que nessa época, agravou drasticamente a fome no Brasil. E a gente tem reflexos disso até hoje, né? A gente só vai conseguir erradicar a fome no Brasil com o plano do governo do Lula no Fome Zero, que começa com o Fome Zero, depois vai vir o Bolsa Família, que a gente consegue praticamente erradicar, né? A gente chegou teve um ano que a gente erradicou a fome no Brasil em 4%, apenas 4% da população que passava realmente fome. Hoje esses números, infelizmente a gente não tem como saber, né? Porque acabaram com o censo, mas com certeza é um número absurdo, né? Falei demais e não olhei se alguém perguntou alguma coisa.
Ariana, isso, João. Os nazis consideravam a raça ariana, a raça superior a todos. Tudo certo, gente? Então é isso, né? Uma tentativa de a gente acabar com a fome no mundo acabou agravando a fome em determinados núcleos, né? Principalmente aqui no Brasil. E isso tudo aconteceu no governo JK, né? O que o governo JK fez, né? Ele teve uma política de expansão da agricultura, do agronegócio no Brasil, né? Ele vai começar a incentivar o agronegócio no Brasil, principalmente por causa desse contrato que tem com os Estados Unidos, né? Desse acordo geopolítico que tem com os Estados Unidos. O governo JK vai começar a subsidiar incentivos fiscais para o agronegócio, né? Ele vai ser favorável ao agronegócio, ele vai ser desfavorável ao pequeno agricultor. Aí a gente vai ter o êxodo rural, e com o êxodo rural a gente tem um aumento das periferias, e com isso a gente tem um aumento da fome no Brasil, né? Que a gente tem a diminuição do alimento básico. Esse slide é basicamente um resumo do slide anterior, né? De tudo que eu expliquei. Só para ter uma ideia, né? Em escala um por um, né? Deu tudo certo? Deixa eu ver, não sei nem ver que horas são. Ah, que horas que acaba essa aula minha? É 1 hora de aula, 50 minutos, né? Deixa eu olhar aqui o horário. Mas é 50 minutos, é 9h35 a 10h25. Ah, falta 5 minutos? Não, 10h35, então falta 15 minutos. Ai, meu Deus, dá tempo? Acho que dá. Enfim, o que eu falei antes, né, isso aqui é só um gráfico para a gente ter uma ideia. Isso aqui é a população rural versus a urbana, né? Em vermelho, em preto mais escuro a gente tem a linha da população urbana. Em cinza mais clarinho a gente tem o gráfico da população rural. Então a gente vê aqui ó, que na década de 40 a população rural era muito maior que a população urbana, né? Aí chega aqui ó, em meados de 1960, 1965, né? Que está bem no meio, que a gente vai ter a primeira diferença, né? Que a população urbana no Brasil ela vai ser superior à população rural. E ela vai crescer drasticamente muito mais do que a rural. Isso aqui é só para a gente ter uma ideia mais ou menos do gráfico. Então vamos lá, o agronegócio. O último censo agrícola, deixa eu até colocar aqui, foi 2006. O censo, né, para quem não sabe, censo é contagem, né? Então, e é muito importante, principalmente porque o Brasil é um país agrícola, né, até hoje. E o último censo agrícola a gente contou, né, são 800 mil propriedades que representam o agronegócio. Isso representa 76% da área de toda a produção agrícola e pecuária do Brasil. Ou seja, 2/3, não mais de 2/3, né? 25, 25, 3/4. 3/4 da área total de produção é tudo devido ao negócio, ou seja, é uma área imensa, né? E representa 36% do PIB. E uma coisa também que é batata de cair, não é nem a relação do trabalho, né? O que é a relação do trabalho? É o tipo de trabalho que a pessoa tem em relação ao que a produção dela. Por exemplo, a gente tem um trabalho temporário, né? Eu não sei se o Max chegou a falar com vocês na imigração sobre o boia fria, né? O que é o boia fria? Antigamente era mais forte, né? Mas hoje em dia a gente tem certos casos. O boia fria, ele é pessoa que mora no Nordeste e de 6 em 6 meses ele desce para o sul, sudeste do país para poder fazer a colheita de determinados produtos, né? Antigamente se fazia para todos os produtos, né? Mas hoje com a inserção de maquinários muito pesados, existem várias produções que essa colheita é automatizada, mas existem algumas hoje em dia que ainda precisam do fator humano, né? Do pega-pega, né? Por exemplo, laranja. Laranja precisa ainda, os boia free ainda vão, eles saem de 6 em 6 meses, eles vão para a região de São Paulo, o interior de São Paulo, colher laranja, ainda precisa lá da pessoa pegando, né? Pega uma laranja de cada vez. Então, com isso, ele sai de 6 em 6 meses, ele vai, trabalha, pega o dinheirinho dele e volta para casa dele. Então, ele tem esse seu trabalho temporário, né? A gente também tem um trabalho familiar, né? Que, como eu falei, ele desenvolve principalmente na agricultura familiar. E a gente tem um exemplo que é muito distinto, né? Que é a Serra Gaúcha, né? A Serra Gaúcha de vinhos, ela é uma agricultura familiar, mas ela engloba também um fator muito característico do agronegócio, né, que é a tecnologia, a alta tecnologia. Por mais que ela utilize a alta tecnologia, ela ainda ela é uma escala muito menor, né, que é uma pequena e média propriedade,
E ela ainda trabalha com o núcleo familiar, né? Que é pai, mãe, filho, tio, primo. Enfim, apesar dela ter características do agronegócio, ela é caracterizada o, como agricultura familiar por ter essa característica tanto da escala quanto da produção dentro da família, né? A gente também vai ter o trabalho assalariado, né, que seria o engenheiro agrônomo, um geólogo, um geoprocessamento, biólogo, enfim. Ainda existe, por mais que esteja automatizado quase tudo, mesmo a máquina que tem lá para colher todo o plantio, você precisa de alguém para dirigir a máquina. Então, por mesmo sendo menor escala, ainda assim existe um trabalho assalariado. E a gente, infelizmente, até hoje, tem a escravidão. A gente tem essa relação de trabalho com a escravidão até hoje no Brasil. E é muito triste dizer isso, mas infelizmente a realidade é uma escravidão pior do que a escravidão que a gente fez tanto com os afrodescendentes, né, os negros e os índios, porque infelizmente é uma forma muito estranha de falar isso, mas é a realidade, porque o escravo, o africano, quando ele veio para o Brasil, ele tinha um dono. Não é uma coisa boa, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas ele tinha um dono. Então o dono, de certa forma, vamos dizer assim, preocupava com ele. Não preocupava, né? Mas ele sentia que se o escravo dele tivesse saudável, trabalhava mais para ele, né? Obviamente. Então ele sempre tentava deixar o escravo o mais saudável possível. Não o mais saudável possível, né? O minimamente não doente. Acho melhor forma dessa forma. Ele tentava deixar minimamente menos doente o escravo dele para poder trabalhar, para ele ter mais dinheiro. Agora o escravo de hoje não. O cara chega lá, ficou doente, foda-se, vai embora, que tem outro para substituir ele, né? Então ele consegue ser pior do que o escravo das eras coloniais, né? Então uma forma muito triste, ainda existe ainda hoje no Brasil. Tem algum tempo que eu não vejo alguma reportagem falando sobre isso, mas até uns anos atrás a gente via bastante. E principalmente ali na região Nordeste, na região Norte também tem bastante, né? E outra forma uma forma principal que acontece essa escravidão é através do coiote. O que é o coiote? O coiote é o nome designado à pessoa, que ele vai em regiões mais afastadas do país, ele vai lá numa família mais pobre e tem lá o seu Zé 2, tá lá passando fome, tá passando dificuldade, não tem emprego, não tem como dar comida para a família, ele chega lá pro seu Zé 2 e fala assim, ó, eu vou te levar lá para pro Mato Grosso, que tem um trabalho lá para você, e o seu salário vai ser de R$ 1.000. Imagina, por mais que o salário mínimo hoje seja 100, 1.100 reais por mês, por mais que isso seja pouco, não dê para sustentar uma família, tem muita gente que R$ 1.100 é muito dinheiro, né? O cara mal vê R$ 200 por mês. Chega uma pessoa e fala assim, ó, vou te dar R$ 1.100 por mês pra você trabalhar lá comigo. O cara aceita na hora, né? Ainda mais dependendo de como está a situação social dessa pessoa. Só que aí tem um porém, né? O coiote chega pra ele e fala assim, olha, mas você vai pra eu te levar lá, você tem que pagar R$ 500. Aí o cara fala assim, eu não tenho R$ 500. Eu falo, não tem problema não, você fica endividado comigo, 500 contos, você vai lá, trabalha um mês, você recebe esses R$ 500 e você não paga. Pô, proposta maravilhosa, né? Não maravilhosa, né? Mas beleza, né? É uma dívida que você não vai ter nenhum juros. Em um mês de trabalho você paga ele, todos os outros meses você vai receber o dinheiro. Só que quando ele chega nesses lugares, ele já chega endividado. E quando ele chega, ele não vai receber no primeiro mês. Não tem o que o cara fazer. O cara morava lá no grande sertão do Nordeste e manda ele a 2.000 quilômetros longe de casa. O cara não vai pagar no primeiro mês, não vai pagar no segundo mês. E além disso, esse cara tem que comer também, né? Então tudo que ele come, consome, e até mesmo a cama, isso tudo vira dívida, né? O cara chega lá no primeiro dia já tem que pagar o aluguel, não tem dinheiro, então fica de dívida. Tem que pagar comida, não tem dinheiro, fica de dívida. Então ele vai acabar que vai viver ali para sempre. Ou seja, é uma forma de escravidão, né? É uma escravidão endividada. Então ele nunca vai conseguir sair de lá e sempre vai estar endividado, pelo motivo de estar endividado, né? Entre aspas, né? Porque ele não está endividado, a galera enrolou ele. E outro tipo também, a gente tem um trabalho infantil, né, no Brasil, né? Que principalmente as crianças trabalham muito em sisal, um maquinário muito grande, né? Nem sei a dimensão dele, mas tem um grande problema disso que é um maquinário muito perigoso, né? Então, a gente teve uns relatos alguns anos atrás, eu vi um documentário de várias crianças que trabalham nessa situação que perdia membros, né? Porque, pô, é uma criança, né? Então, ela tá lá fazendo, se distrai, ou qualquer motivo que seja, não que seja culpa dela, né? Pelo amor de Deus, mas acaba perdendo um membro do braço porque a máquina engole lá, enfim. É um tema muito triste, né? Então é bom saber disso daqui, que isso sempre tem uma perguntinha dessa em relação ao trabalho. Então é só saber, né? A gente tem os 4 principais, o trabalho infantil não entra tanto, né? Mas é o trabalho temporário, né? Que é em forma do boy free, trabalho familiar,
trabalho assalariado, e a escravidão, que é o responsável por trazer essas pessoas para a escravidão, é o coiote, né? É uma escravidão em forma de dívida. A escravidão da China, principalmente, onde as pessoas comem ratos e parece que ninguém faz nada para impedir. Ou então, Viviane, essa história de escravidão na China onde as pessoas comem rato não é muito bem assim, não. Eu não tenho muito tempo para falar disso, não. Vamos ver se amanhã eu consigo falar, mas as pessoas têm um preconceito muito grande com o que não conhece, né, vamos dizer assim. As pessoas lá fora acham que os brasileiros vivem no mato com um tanto de macaco pulando de árvore em árvore. É um pouco mais complexo que isso. O que é sisal? Sisal, deixa eu ver se eu acho que. Deixa eu mostrar. Aqui, ó. Tapetes, peças, ufes, nabutos ou noza Aqui, ó. paraibana. Isso aí é um sisal. Tá vendo aí, ó? O negócio vai cortando ali, ó. Se você Usada há enfiar a mão mais de ali, já 30 é. anos para separar a fibra de sisal do resto da planta, já mutilou cerca de 2.000 trabalhadores baianos, segundo o levantamento do Ministério do Trabalho. Ah, eu nem sabia que tava Eu tenho falando vários disso. amigos, tenho um irmão que já perdeu o braço, já perdeu o dedo. Para resolver o problema, este agricultor que Tá tem vendo? O primeiro vídeo que eu coloquei já fala do problema do sisal. Deu pra vocês ouvirem o áudio? Não? Não? Ah. Ele falou exatamente do problema que. Quantos números que ele falou? conhecimentos de Ministério do Trabalho, cerca de 2.000 trabalhadores baianos. A fibra de sisal do resto da planta já mutilou cerca de 2.000 trabalhadores baianos, segundo o levantamento. Não falou o tempo, não, mas falou que já mutilou cerca de 2.000 baianos. Ele tá falando exatamente da mutilação. Ele separa a palha. O sisal é aquele trem que. Como é que chama, gente? Aquela linha, tá vendo? Isso aqui é linha de sisal. Sisal é um produto, né? Você pega eu não sei muito bem, não, mas você pega a palha, né? Não sei se é palha. Você pega essa planta aí e você coloca naquela máquina, ele separa em fibras, em fios, e você consegue fazer várias produções, né? Você faz as linhas, fio de sisal, tem móveis de sisal, enfim. Você faz várias coisas com sisal. Aí na reportagem estava falando justamente disso, né, da mutilação que tem com sisal. É um negócio muito perigoso, você viu a velocidade que eles fazem aquilo ali. Enfim, vamos terminar aqui, acho que está acabando. Na verdade, acho que acabou. Antes de terminar aqui, a gente vai falar da reforma agrária. O que é a reforma agrária, né? Dentro da nossa Constituição, primeiro eu vou falar aqui, a reforma agrária é a diminuição da concentração de terra, né? Como assim, né? Você vai pegar as terras improdutivas, você tem lá uma grande área de terra que poderia estar produzindo, só que ela não está produzindo nada, né? Principalmente isso acontece por causa da especulação imobiliária. Então, o que vai acontecer? O governo vai desapropriar essa terra, ela vai pagar, obviamente, o valor da terra para o dono, e você vai pegar essa terra e vai fazer uma divisão social. Você vai pegar as pessoas que já têm uma relação com o campo. Você não pode pegar não pode pegar uma pessoa da cidade, né? Você tem que pegar uma pessoa que já tem uma relação com a terra, introduzir e dar essa terra para essa pessoa poder plantar ali, tornar essa terra produtiva, né? O primeiro momento que a gente vai ter uma ideia de reforma agrária vai ser no Estatuto da Terra de 1964, com o João Goulart. E olha só que coisa, o que aconteceu depois do João Goulart, em 1964? O golpe militar, né? Por que será? Os grandes latifundiários não queriam que isso acontecesse. Eu dividir minha terra com os outros? De jeito nenhum. Eu quero plantar minha soja aqui livremente e vender para a China. Enfim, né? Coisas da vida. Aí com isso a gente não teve a reforma agrária, né? Foi a primeira ideia de reforma agrária no Brasil. Aí depois, com a Constituição de 1988, a gente vai ter novamente, tá lá na Constituição que toda terra, tanto terra quanto imóvel que não tiver nenhum uso social, a gente tem que desocupar e ter um uso social para isso, né? A gente tem o MST, que é o Movimento Sem Terra, e também tem o MTST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que é principalmente nos últimos anos aí ficou ligado para a figura do Guilherme Boulos. O Guilherme Boulos ele era o presidente, hoje em dia não é mais, né? Hoje em dia ele virou político, né, de certa forma. Mas ele ainda continua ligado ao movimento. Então, e o Reforma Agrária ela vai começar principalmente por causa, lembra lá do seu Zé que eu falei? O seu Zé, mas ele era muito velho, né? Mas ele perdeu tudo, perdeu a terra que ele tinha, perdeu o direito dele de plantar e de consumir. E só que o filho dele cresceu
até uma determinada idade na sua infância nessa terra. Depois ele foi levado para a cidade e ele cresceu ouvindo a história do pai, né? E com isso ele ficou revoltado com isso tudo e começou o Movimento Sem Terra, né? O Movimento Sem Terra hoje não, né? Que já tem mais anos, mas ele foi criado por filhos desses pequenos produtores que tiveram que sair de suas terras, né? Devido a toda a situação econômica envolvendo na época. Então o MST nada mais é um movimento que, para quem não conhece, para quem não entende, para quem fala coisa errada, é um movimento lindo, não tem. Pode ter os seus problemas, como tudo no mundo tem, mas de longe passa no que as fake news mostram. Quem quiser conhecer, eu posso apresentar. Nessa atual situação da epidemia foi um pouco mais complicado. Mas, por exemplo, na época que o arroz estava sendo vendido a R$ 20 o quilo, o MST estava vendendo um quilo de arroz por R$ 7. O MST ele tem essa consciência social, ele tem essa ideia de, né, de tentar devolver a terra e também isso é bom economicamente para o país, né? Principalmente, como eu falei, 65% do nosso consumo diário vem das agriculturas familiares, então o MST tenta apenas aumentar isso e eles sempre procuram ajudar, né, as pessoas que passam fome, enfim. É um movimento bonito. Depois a gente, se quiser entrar mais em detalhes, a gente pode falar. É isso, acabou. Ficou claro, gente? Deu pra entender? E como eu falei, esse é um assunto muito importante, que é bastante no Enem, mas a gente vai dar uma revida nele depois. Revisado, na verdade. Serve pra tudo, até pra acender fogueira. Aquilo ali morreu o quê? Esse pessoal pagava imposto? Que pessoal, Ramon? Que pessoal que você tá falando que pagava imposto? O que eu falei? Então, gente, tá, então até amanhã. Amanhã vai ser geografia física, tá? Vocês querem escolher a matéria? Não tem muita ordem, não. Eu posso dar aula de climatologia, clima, tempo, posso dar aula de solos, posso dar aula, o que mais eu tenho que dar pra vocês? De energia. O que vocês querem ouvir amanhã? Os donos de terra pagam, não, todo mundo paga imposto, mas eles pagam, os impostos que eles pagam não é proporcional, né? Eles pagam, eles pagam proporcional, né, as pessoas, mas eles não pagam proporcional ao tanto que eles ganham. Sim, o subsídio, quando a gente fala subsídio, né, o governo não dá dinheiro, né? O governo faz um empréstimo e mesmo tem alguns casos que o governo dá o dinheiro, mas esse dinheiro todo volta para o governo, né? Por exemplo, o Bolsa Família, por exemplo, é um subsídio do governo, só que todo o dinheiro que as pessoas recebem, as pessoas não guardam esse dinheiro. Os R$ 300 que eles recebem por mês, eles vão gastar na venda, vão gastar na compra de higiene pessoal, enfim. Então, de certa forma, esse dinheiro volta para o governo em forma de imposto. Mas sim, os grandes produtores, apesar de eles terem todas as ajudas governamentais, eles pagam impostos. Mas o grande problema é que eles não pagam imposto proporcional ao tanto que eles ganham. Porque uma coisa é eu e você, a gente ganha dois salários mínimos e pagar 10% de impostos. Outra coisa é uma pessoa que ganha 1 milhão por mês pagar 10% de imposto. Ela não tem que pagar 10%, tem que pagar muito mais. Então, tá, amanhã a gente vai ter aula de energia, então. O que vocês estão aprendendo em física? Gente, acabou a aula, viu? Boa noite. Só se alguém puder me responder, eu fiquei curioso se vocês estão aprendendo em física, que a Viviane falou. Energia em física. Mas aí é outro tipo de energia. Ah, tá, transição de calor. Ah, não, não, assim, vai ter a ver, principalmente quando a gente falar de usina nuclear. Calorimetria não tem muito. Mas a gente, então tá, então amanhã a gente vai ter aula de energia, primeiro horário. Tudo bom pra vocês, viu, gente? Vou parar de transar agora, esqueci.